Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você aprender e implementar coisas super legais lá nos seus projetos. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2023, nossa primeira terça-feira. Se você não sabe, se você está chegando agora, a gente tem vídeo novo todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã. Né? Então a gente sempre tem conteúdo novo aqui para vocês. Então dá uma fuçada aqui na nossa playlist, tem muita coisa legal, muita coisa para desenvolver bem bacana. E para a gente começar bem o nosso ano, começar aí com o pé direito, a gente vai trazer um assunto super importante que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado lá no Excel. Então isso daqui vai ser super legal para quem trabalha com planilhas, né, quem elabora planilhas, que outras pessoas vão preencher principalmente. Né? Então isso acontece com muita frequência. Tem um grupo de colaboradores que vai utilizar ali a minha planilha, ou eu vou enviar isso para um fornecedor, para um cliente, né, para uma empresa terceira, para alguma outra pessoa, ou até, né, eu quero vender a minha planilha, quero monetizar isso, que é super bacana também, eu sempre aconselho, e eu quero que as pessoas saibam como utilizar essas planilhas, como fazer o preenchimento dessas planilhas de forma adequada. Então, para isso, o Excel disponibiliza para a gente um recurso muito legal, que é a validação de dados. Então, eu sei que provavelmente você deve estar pensando, Lucas, mas eu sei usar lá a validação de dados, eu coloco aquela listinha de valores. Poxa, que legal. Se você já sabe o que é validação de dados, se você já sabe colocar lá a validação de dados com base em lista, né, aquela listinha suspensa com os dados, isso já é super bacana, já é um primeiro passo ótimo. Se você não sabe, fica tranquilo, que eu vou mostrar aqui também como é que faz esse tipo de coisa. Mas a gente vai além hoje. A gente vai mostrar algumas outras questões com exemplos bem bacanas aqui para vocês saberem realmente como está aí, né, benefícios desse recurso aí para os seus projetos. Então, bora lá para o Excel para a gente começar a falar sobre tudo isso. Bom, pessoal, então a gente está aqui no Excel para a gente poder analisar e entender essa questão de validação de dados. A gente tem aqui uma tabelinha bastante simples, tá? Simulando aí uma empresa, com serviços muito parecidos com os serviços que eu disponibilizo aí dentro da minha empresa. Para quem não sabe, a minha empresa é uma empresa de consultoria e treinamentos. Eu presto consultoria na área de gestão da qualidade, metodologia e aí os cursos que vão de Excel até a área de gestão, metodologia e mais um monte de coisa. Bom, mas o que essa empresa aqui fictícia faz? Ela tem 4 serviços disponíveis. Serviço de consultoria empresarial, treinamento presencial, treinamento online e tradução de documentos. E aqui, cada um desses serviços tem um valor, ali um custo por hora. Tá? Então, nesse caso, nesse exemplo, a precificação desse serviço sai puramente daqui, tudo bem? Então, lógico, numa situação real, muitos outros fatores são levados em conta, mas eu não quero complicar essa parte. Eu quero aqui ensinar para vocês sobre validação de dados. Tá? Então, eu não quero entrar muito nesses outros detalhes, tudo bem? Bom, e aqui eu tenho uma tabelinha, que é aquela tabela que a gente costuma entregar para outras pessoas preencherem. Por exemplo, entrega para um colaborador, para um fornecedor, para um cliente, né, para alguém de outro setor. E se você já fez isso, provavelmente você já teve a experiência de receber essa planilha de volta depois preenchida, mas com informações erradas. Né? Então, por que erradas, Lucas? Vou dar um exemplo aqui com um cliente. Eu trabalhei muitos anos no setor automotivo. Né? E um dos grandes clientes do setor automotivo é a General Motors, né? Que fornece ali os veículos da Chevrolet. Né? Então, você já andou no Chevrolet, você andou no carro da GM. Né? Só que o que acontece? Se eu peço para a pessoa fazer esse preenchimento aqui, olha, então a data que um serviço foi prestado, bem tranquilo. Qual serviço foi prestado? Super simples. Qual cliente foi atendido, o volume de horas dedicado e a partir daí o valor total vai ser calculado automaticamente com base nessa tabelinha. Ou seja, uma listinha super simples. O que vai acontecer? Na vida real, quando chegar aqui no cliente, a pessoa vai preencher de uma vez, ela vai fazer assim, olha, General Motors. Aí, um outro dia, às vezes tem outro colaborador trabalhando ali, vai colocar GM, que é a mesma coisa. Aí vai ter um outro dia que a pessoa coloca assim, GM desse jeito. Tem a pessoa saiu de férias, tem
alguém cobrindo ali, daí a pessoa coloca lá morte, né, de General Motors. E assim por diante, a pessoa vai ser super criativa. É impressionante a infinidade de possibilidades que a pessoa vai achar para colocar no cliente. A mesma coisa com o serviço, a mesma coisa com a data, tá, galera? Então isso acontece. Eu tive um caso uma vez, eu tinha uma planilha que fazia correlação por regressão linear. Né? É um estudozinho que serve para a gente entender a relação entre dois fatores, entre duas variáveis. Mas, enfim, eu usava muito, fazia com muita frequência isso por conta da área de metrologia. Quem aí está me assistindo e entende um pouquinho de metrologia, lembra lá do MSA e sabe que a gente precisa fazer correlação por regressão linear em vários momentos. Então, como eu precisava fazer com frequência, eu tinha uma planilhinha minha que eu usava para fazer isso. Até que teve um dia que uma outra pessoa da empresa já sabia que eu fazia aquele estudo com frequência, e é um pouquinho chatinho de fazer. Então, um outro cara precisou fazer o mesmo estudo por um outro motivo e falou, Lucas, eu posso usar a sua planilha? Eu falei, cara, pega lá, tá na pasta tal, é só pegar e usar. Né? E ele pegou e começou a usar também sempre que ele precisava. E com isso, né, essa planilha começou a se disseminar pela empresa. Né? As pessoas começaram a usar sempre que precisavam fazer essa correlação. Só que o que aconteceu? Teve um dia, no segundo turno, né? Então não tinha ninguém lá, e tinha um cara que estava tentando usar essa planilha, e ele não conseguia de jeito nenhum. Né? Não conseguia de jeito nenhum. E ele até chegou a abrir uma reclamação, ele mandou um e-mail reclamando para o nosso gerente, falando que eu tinha disponibilizado planilha na empresa que estava reportando erro, que não calculava nada certo, um monte de coisa. No dia seguinte, né, quando eu vi o e-mail desse outro colaborador, eu fui tentar entender o que estava acontecendo, porque eu usava aquela planilha já há anos e nunca tinha tido problemas. Depois de algum tempo analisando, eu percebi que, na verdade, o erro aconteceu porque a pessoa colocou num campo de data, tentando colocar o último dia do mês, a pessoa colocou 31 de fevereiro daquele ano. Né? Lógico, todo mundo sabe que 31 de fevereiro não existe, mas para ele, na correria e tal, fazia sentido, 31 de fevereiro estava certo. E ele ficou cego, digamos assim, porque isso acontece com uma frequência, né? A gente está tão focado em querer o macro que a gente não visualiza o probleminha, né? O simples, aquele que está na cara da gente, né? Debaixo do nariz, como a gente diz, né? E aí ele ficou tentando e percebeu que 31 de fevereiro não funcionava, aí ele abriu aquela reclamação toda. Mas olha que situação, virou um problema gigante, né? Depois, é lógico, né? A gente entendeu o que aconteceu e a gente só deu risada disso. Mas virou um problema gigante, poderia ter se tornado até maior se fosse ali uma coisa mais urgente e tal, só porque a pessoa conseguiu preencher uma coisa errada. Tá? E esse é o ponto. Nós que trabalhamos com Excel, nós trabalhamos com programadores. E nós, programadores, precisamos prever o que pode dar errado dentro do uso das nossas ferramentas, né, que a gente desenvolve, ou seja, das nossas planilhas. E a validação de dados é uma das ferramentas mais interessantes de a gente fazer isso, ok? Então, bora lá, bora começar a parar de história e começar a falar realmente na validação de dados. Mas ainda antes disso, eu vou pedir para você curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tem sempre conteúdo novo, toda terça e toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, tem conteúdo novo disponível, ok? Eu gostaria também, né, de deixar aqui aberto para você, se você tiver alguma dúvida ao longo da aula, quiser sugerir algum assunto, por favor, os comentários estão aqui abertos para isso. Né? Eu sempre tento responder o mais rápido possível, ok? Então, bora lá. Primeira informação que a gente precisa é a data, tá? Depois, serviço, cliente, volume de horas e valor total. O que eu vou fazer aqui, galera? Antes de começar a fazer a validação de dados, eu vou criar tabelas, tá? Quem já acompanha meus vídeos sabe que eu adoro trabalhar com tabelas. Então, o que eu vou fazer? Essa tabela aqui, olha, isso daqui, essa listinha, serviços de G e H, eu vou transformar numa tabela. Para fazer isso, eu posso vir aqui em inserir, tabela, ou usar o atalho Ctrl Alt T, tudo bem? Vou vir aqui, vou indicar, né, que ela tem cabeçalhos, então eu vou marcar esse campo, vai aparecer aqui para mim a guia nova, né, design da tabela, eu vou vir aqui em estilos, só por mania, vou deixar sem nenhum estilo, para ele ficar na mesma carinha que ele já estava antes, e
Não se esqueçam disso, deem um nome para sua tabela, tá? Isso é muito importante. E eu vou chamar aqui de tab Servicos, tá? Por que, Lucas, que você faz assim? Eu conto quase todos os vídeos, né? Esse tab underline é um padrão que eu uso para deixar as tabelas em ordem, tá? Então isso me faz ter um sistema mais organizado. Eu não estou usando cedilha aqui por mania de programação, né? Sou das antigas, eu não gosto de usar cedilhas nesses nomes, é pura mania minha. Tudo bem? Depois disso, eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Eu vou selecionar essa minha lista e a linha de baixo. E também vou transformar em tabela. Então, eu vou usar o atalho, Ctrl Alt T. Vou indicar para ele aqui, olha, que eu tenho cabeçalhos, né? E vou fazer a mesma coisa. Aqui vou deixar sem nenhum estilo e aqui vou dar um nome. Tab BD, de base de dados. Tudo bem? E aí eu vou aproveitar que já está tudo selecionado e vou colocar uma bordinha aqui só para ficar mais bonitinho. Tá? Perfeito, galera. Agora que eu tenho tabela, vocês vão entender ao longo da aula por que eu transformei como tabela, tá? Qual vai ser o benefício disso, vocês vão entender logo, logo. Mas agora que eu fiz isso, eu posso finalmente começar a falar da validação de dados. E para fazer isso, eu vou vir aqui na guia dados, tá? Ferramentas de dados. Eu tenho esse último ícone aqui embaixo, olha, na coluna do meio, validação de dados. É aqui que a gente vai fazer quase tudo da nossa aula de hoje, tá? Então, o primeiro campo é data. Então, qual que é a ideia? Eu não posso colocar lá o 31 de fevereiro, isso não pode ser permitido. E eu não posso colocar, sei lá, alguma coisa como banana, por exemplo. Isso não é permitido, porque é para escrever data ali dentro, senão vai complicar minhas contas mais para frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir nesse validação de dados, tá? Vai aparecer essa janelinha aqui para gente, ok? E aí eu tenho 3 guias aqui. Configurações. O que eu tenho em configurações? O que pode e o que não pode ser preenchido nessa célula. Mensagem de entrada. Essa daqui é uma mensagem super legal que aparece quando a pessoa seleciona a célula, que dá para a gente fazer um exemplo bem bacana que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E um alerta de erro, né, que é um alerta quando a pessoa preenche alguma coisa que não pode. Tudo bem? Então eu vou começar aqui por configurações. E aqui eu vou vir, olha, permitir. O padrão do Excel é permitir qualquer valor, ou seja, a pessoa escreve qualquer coisa, né? E não é isso que eu quero aqui. Eu quero, e aí percebam que eu tenho uma lista de um monte de opções, eu quero que ela preencha data, ok? Então, ela vai preencher data ali, e aqui eu tenho várias opções lógicas, né? Então, eu tenho aqui o está entre, não está entre, é igual a, é diferente, enfim, você vai escolher a sua opção. No meu caso, eu vou colocar aqui para o nosso exemplo de hoje, maior ou igual a, ok? E eu vou colocar aqui uma data de início. Vou colocar aqui 1º de janeiro de 2023, para a gente aproveitar, né? O que vai acontecer? Se eu colocar desse jeito e der ok, agora, se a pessoa tentar colocar banana, deu um erro, um sinal sonoro, inclusive, Microsoft Excel aqui em cima, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. O que isso quer dizer? Preencheu o que não podia, né? Aqui eu tenho um apêndice, né? Uma observação para fazer. Se você deixar sua planilha com essa mensagem, existe grande possibilidade de que quem for utilizar a planilha não conheça essa mensagem. E essa pessoa, na maioria dos casos, isso é uma tendência, né? A gente não costuma ler as mensagens. Quando uma mensagem de erro aparece, a gente não dá muita atenção para ela, principalmente se o texto parece não fazer sentido logo nas primeiras palavras, né? A gente sabe bem disso. Então, o que acontece? Nesse momento, o que a pessoa faria? Iria atrás de você falando, olha, sua planilha está dando bug. Ela nem vai ver que ela escreveu banana num campo que era data, tá? Então, isso a gente vai melhorar daqui a pouco. Um outro detalhe legal é, se eu colocar 31 de fevereiro, também é erro. Ele também entende como erro, porque ele sabe que essa data não existe. Se eu colocar 1º de janeiro de 2022, também vai dar erro. Por quê? Eu falei que eu quero uma data a partir de 1º de janeiro de 23. Tudo bem? Agora, se eu colocar a data de hoje, 13 de janeiro de 23, aí vai dar certo. Aí ele deixou preencher sem problemas. Então, essa é a ideia da validação de dados. Ok? Só que eu vou além. Aquela mensagem de erro não estava legal. Né? Ela estava muito genérica, o que não ajuda muita gente.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na validação de dados, estou lá com a célula selecionada, vou vir aqui, olha, alerta de erro. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um texto, tá? Então, primeiro um título, vou colocar aqui data inválida. Aqui eu vou colocar uma mensagem de erro minha, né? Vou falar o seguinte, por favor, inserir uma data válida seguindo o padrão. Aqui eu vou colocar DD, MM e 4 laços, tá? Fechei aqui e vou deixar aqui como parar, só para a gente entender o que acontece. Dei OK. Vou colocar lá a data errada, né? Então, coloquei lá 31/2, que não existe. Olha o que ele fez. Data inválida, a favor inserir uma data válida seguindo o padrão dia, mês e ano, né? Então já ficou bem mais interessante, porque aqui olha, já aparece uma mensagem logo de cara para a pessoa. Aumenta a chance da pessoa prestar atenção na caixinha de texto, né? Muito melhor do que Microsoft Excel, tá? Então agora ele já fica muito mais interessante. Vamos fazer 2 outros testes aqui. Eu vou vir aqui, olha, perceba que eu tenho estilo parar, que deu aquele erro. Mas eu tenho mais 2 opções. Eu tenho o aviso, vamos ver como é que ele funciona. De novo, eu vou colocar a data que não vale. Olha o que ele fez agora. Mudou o sinal sonoro, mudou o ícone para um ponto de interrogação, de alerta. A mensagem ficou a mesma, que eu já tinha colocado lá. Só que agora ele pergunta, você quer continuar desse jeito ou não? Ou seja, agora ele está dando uma opção para a pessoa. Ele está falando, olha, cara, toma cuidado, porque o que você está preenchendo não faz sentido. Está fora do padrão. Mas você quer continuar mesmo assim? Se a pessoa colocar que sim, ele vai deixar preencher, só que vai ficar essa etiquetinha verde aqui do lado, alertando que tem alguma coisa de errado naquele campo. Ou que tem alguma coisa diferente. Até se você ver aqui, olha, o valor dessa célula é inválido ou está ausente, né? Então, o que acontece? Ele está falando, olha, esse valor não faz muito sentido para a gente não, ok? Se novamente eu colocar a mesma data e clicar não, o que ele vai fazer? Ele não vai sair do preenchimento, né? Deixando a pessoa alimentar novamente esse campo. Tudo bem? Então, essa é a ideia de quando você tem alerta. E eu tenho aqui também, né, informação. Vou colocar aqui para a gente entender como é que ele funciona. Então, 31/2. Agora não apareceu aquele sim ou não, né? Mudou aqui para um ícone de I, né, de informação. E agora ele só coloca um OK, só avisando, ó, cara, você errou aí, né? Essa data que você colocou não faz sentido. Mas se eu colocar a data de hoje, sumiu a notinha verde e não apareceu a mensagem. Tudo bem? Para o nosso caso, eu quero que ele pare mesmo, que ele não permita um preenchimento diferente. Então, eu vou colocar a mensagem de parar. Beleza? Tá aí, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse texto aqui, porque eu sou preguiçoso. Vou vir aqui em mensagem de entrada e vou colocar aqui, olha, data no título e vou colar. Então, por favor, inserir uma data válida. Só que agora eu vou mudar um pouquinho esse texto. Por favor, informar a data de execução do serviço, seguindo o padrão dia, mês e ano, tá? Então, o que vai acontecer? Dei OK? Olha que legal. Quando eu clicar na célula agora, por favor, informar a data de execução do serviço, seguindo o padrão dia, mês e ano. Então, agora, quem clicar aqui já sabe o que tem que preencher. Não gera dúvida. A chance de erro diminui muito, ok? Então, fica bem legal. Beleza, galera? Então, esse daqui já dá uma ajuda bem bacana. Próximo que eu vou fazer é o serviço. Serviço, eu tenho uma lista de serviços, né? Então, eu quero que seja um desses serviços. Eu não quero que a pessoa corra o risco de digitar errado ou de digitar diferente por algum motivo, ou inserir até um serviço que eu não quero. Então, também vou usar a validação de dados aqui. Só que aqui eu vou usar a validação de dados no padrão lista, tá? Que é, acho que, o mais famoso de todos esses padrões, ok? Como é que ele funciona? Eu mudei aqui para a lista. Aqui em fonte, eu vou selecionar aqui o range, onde eu tenho os meus serviços, tá? As opções. Já vou colocar aqui uma mensagem de entrada, agora que você já entendeu para que serve, né? Então, serviço, informar o serviço executado, né? Ou até, ao invés de informar, vou colocar aqui,
selecionar o serviço executado. E alerta de erro vai parar também, né? Então, serviço inválido. O que é que eu vou colocar? Favor inserir, selecionar um serviço válido. Pronto. Fazendo isso, percebo que quando eu seleciono, já apareceu a mensagenzinha de entrada. Aqui, olha, apareceu uma setinha e aqui tem todas as opções de serviços, né? Então, já apareceu ali a tradução, apareceu a consultoria, o treinamento presencial e o online. E se por acaso a pessoa colocar aqui banana, por exemplo, vai dar um erro, justamente o erro que a gente colocou, serviço inválido, favor selecionar o serviço válido, né? Então, já fica bem bacana aí para a gente poder trabalhar. Cliente é mais ou menos a mesma coisa, só que tem um detalhe, né? O cliente, eu quero sempre aumentar os meus clientes. Então, a intenção é que eu tenha uma mudança de clientes, que tenha um aumento de clientes, clientes novos aparecendo com uma certa frequência. Então, colocar uma lista assim, às vezes, poderia ser um problema. E é por isso que a gente está usando tabelas aqui, tá? Então, aqui do lado, a gente vai fazer uma do zero. Eu vou colocar aqui, olha, clientes, né? E vou colocar aqui, por enquanto, 2, tá? Eu vou colocar a GM, aqui, General Motors, e vou colocar aqui a Volkswagen, aí pensando em clientes do setor automotivo, tá bom? O que vai acontecer? Vou pegar aqui até essa formatação, vou copiar essa formatação, cristalzinho de formatação aqui, tá? E vou só colar para ele ficar na mesma cara. Vou pegar isso daqui, Ctrl Alt T, e vou transformar em tabela. Transformei em tabela, vou tirar aqui aquele padrão, né, dele e vou dar um nome. Tab clientes. Tudo bem? Então, transformei em tabela, sempre dou um nome para ela. Por que você fez isso, Lucas? Porque agora, olha, eu vou vir aqui no cliente, vou lá em dados, validação de dados, vou vir em configurações, lista, e vou colocar aqui a minha fonte, né, os dois clientes ali. Já vou colocar aqui a mensagem de entrada, então, cliente, né, selecione o cliente atendido. E aqui mensagem de erro, cliente inválido, favor selecionar um cliente válido. Perfeito, dei ok. Olha o que vai acontecer. Então, apareceu aqui já a nossa mensagenzinha, já apareceu aqui nossos dois clientes, mas se por acaso eu tenho um cliente novo, por exemplo, Fiat. Fiat, por exemplo, é um novo cliente, eu adicionei na tabela, e se eu vier para cá na lista, se eu vier para cá na lista, Fiat já apareceu como uma opção. Então, um dos benefícios, o primeiro benefício da nossa tabela, é justamente que ela adiciona essas opções aqui de forma automática. Então, sempre que eu atualizar minha lista de clientes, vai aparecer aqui já automaticamente na minha lista de opções. Então, isso é muito bacana. A mesma coisa vai acontecer aqui nos serviços, tá? Eu só quis fazer isso do zero, porque para você poder ver isso acontecendo, e que a tabela é super simples da gente fazer também, ok? Depois eu vou colocar o volume de horas. O volume de horas tem que ser número. E aqui, galera, você pode estar me perguntando, Lucas, mas é volume de horas, não seria bom colocar horas? Seria mais bonito, na minha opinião. Esteticamente seria mais legal. Mas eu não vou fazer isso aqui para não ter que entrar no mérito de falar sobre horas aqui do Excel, tá? Então, se você já trabalhou com horas no Excel, você sabe que tempo no Excel é um pouquinho diferente, né? Um dia é um inteiro e uma hora é um 24 avos. Se eu falei grego agora, se isso parece coisa de outro mundo, deixa aqui nos comentários, né? Fala o grego aí. E o que vai acontecer? Eu posso fazer um vídeo falando dessa questão de tempo no Excel, explicando tudo detalhadamente. Porque é um assunto que às vezes pega um pouco de calma.
tá? Então, eu não quero falar disso nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, que não é o propósito. Então, o que acontece? Por conta disso, eu vou usar números decimais. Então, por exemplo, 1h30, ao invés de colocar 1h30, eu vou colocar 1h 1,5 mesmo, tá bom? Desse jeito, só para facilitar aqui a nossa vida, tá? E aí, o que eu vou fazer nesse caso? Então, também eu vou fazer uma validação de dados. E aí, o permitir aqui agora vai ser, ó, número decimal. Eu tenho número inteiro, número decimal. Aí, então, eu vou colocar aqui número decimal. E eu vou colocar que ele é maior do que 0. Porque não faz sentido colocar hora igual a 0, hora menor do que 0, ali no valor dedicado, né? E aí eu vou colocar aqui a mensagem, né? Então, volume de horas, informe o volume de horas dedicado, né? Seguindo o padrão decimal, né? Eu já copiei isso daqui para poder usar ali no alerta de erro. E aqui é a mesma coisa, né? Volume, os cachorros do vizinho começaram a latir aqui, pessoal. Desculpem pelo barulho, se estiver passando aí para vocês, tá? Volume de horas inválido. Eu vou colocar aqui a mensagem de erro, tá? Informe agora, volume de horas dedicadas válido, seguindo o padrão decimal. Beleza, coloquei aqui ok. O que vai acontecer agora? Em volume de horas, às vezes a pessoa vai colocar assim, olha, 1h 30 minutos, por exemplo, né? Então, 1h 30 minutos. Isso daqui ele não vai permitir, até porque isso daqui, calcular com isso daqui seria nossa, seria muito difícil, muito chato. Então, aqui ele vai permitir coisa como 1,5 horas, tá? Então, eu só não quis colocar aqui nesse padrão, tudo bem? Aí, o que eu vou fazer aqui com relação ao valor? O valor eu acho que é o mais fácil de todos. Por quê? Aqui eu vou usar um proc, tá? Inclusive, na quinta-feira, né, dia 5 agora, quinta-feira, eu vou lançar um vídeo falando sobre PROC-V, PROC-H e PROC-X, né, que é uma questão que muitos alunos meus acabam tendo dúvida, é uma questão bem recorrente, então eu resolvi fazer um vídeo aí nesse comecinho de ano. Aqui eu vou usar o PROC-V, tá? Eu não vou detalhar muito sobre ele. Se você tem dúvida com relação a PROC, a sua oportunidade é agora na quinta-feira, vai ter um vídeo completíssimo falando sobre isso, tudo bem? Então, como toda fórmula, eu vou usar o igual, que não tem nada a ver com a igualdade, ele está aqui para indicar que eu vou fazer uma ação automática no Excel, que eu vou acessar uma função do Excel, e eu vou dar o nome dessa função, né? Que no meu caso agora é um PROC-V, tudo bem? E aí o valor que eu estou procurando é o meu serviço, porque eu vou procurar ele aqui na minha tabela, né? Então, serviço, e daí você vai perceber que vai aparecer, olha, @serviço. Isso aqui é uma nomenclatura que aparece para a tabela, tá? Então, o que é esse @serviço? O serviço, né, a coluna serviço, e o arroba é desta linha, ok? Então, é isso que ele está procurando. Onde que ele vai procurar? Aqui, olha, na tab serviços, o que começa a fazer sentido para a gente, né? Então, o serviço vai ser procurado no tab serviço. E o índice de coluna vai ser 2, porque eu quero a segunda coluna da tabela. E o valor, correspondência vai ser falsa, né? Ou 0. Tudo bem? E aí, com isso, ele vai entender, então, que se treinamento presencial, né, custa lá R$100 a hora, ele trouxe aqui para mim essa informação, R$100 a hora. O que falta eu fazer agora? Multiplicar pelo volume de horas, né? E aí vai dar R$150, multiplicado corretamente. Eu vou colocar aqui o valor em dinheiro. Se eu quiser deixar isso daqui mais completo ainda, eu posso fazer o seguinte, olha. Se, né, para ficar bonitinho, ou, então são duas fórmulas lógicas, né, o se e o ou. Esse cara igual a vazio, ou esse outro cara é igual a vazio, então deixa vazio. Né? Opa, deixa eu fechar aqui o parênteses. Pronto. Então deixa vazio, se não,
faz lá o PROC que a gente já conhecia. E aí, desse jeito, eu consigo fazer com que ele até fique em branco, bonitinho, quando os outros campos estão em branco, tá? O que acontece, galera? Se isso daqui ficou confuso, né, esse CEO aqui, né, pareceu confuso, não se preocupa. Pode deixar até aqui nos comentários, né, me perdi no CEO ou coisa do tipo, ok? Mas eu posso fazer vídeo também falando dessa questão de fórmulas lógicas, se isso gera uma questão de dificuldade. Hoje, o meu propósito era realmente falar da validação de dados, ok? Então, ele apareceu ali os R$150. Por que essa tabela aqui também foi construída no formato de tabela? Tá? Por conta do seguinte, quando a pessoa colocar a próxima data aqui embaixo, olha o que vai aparecer, olha. O se e o ou serviu para deixar aqui vazio e não aparecer no erro. Aqui ele já colocou tudo que a gente formatou em cima e já puxou para baixo. Então aqui vai estar os serviços, né? Então eu vou colocar aqui, vou colocar outro. Vou colocar a consultoria, vou colocar aqui o cliente, olha, a GM mesmo, vou colocar aqui 2 horas. Então ele já calculou para mim corretamente, porque pegou, olha, consultoria era R$120, multiplicou por 2, virou 240. Então, galera, olha que bacana esse recurso, que interessante. E a segurança que isso passa aí para você poder ter uma tabela, né, preenchida corretamente, tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Né? Curte o nosso vídeo, compartilha, divulga com o pessoal aí do teu trabalho, que você acha que pode agregar aí para o pessoal, né? Galera que estuda contigo e tudo mais. E se você tem, né, necessidade de outros conteúdos falando de Excel, de VBA, é só deixar aqui nos comentários e eu sempre tento fazer vídeos para poder explicar melhor isso. Tudo bem, galera? Então, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.